Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bom dia, tudo bem? O pastor Alexandre já me apresentou. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o pastor Mateus. Nós estamos em um trabalho tanto na cidade de Ribeirão Preto, quanto também na cidade de Serra Azul. Nosso ministério chama Comunidade Efatá Church. É um ministério que nós estamos começando através da cobertura do nosso pastor Jefferson. Eu vou ser breve antes de entrar na palavra, antes de entrar na ministração acerca do meu filho que foi apresentado aqui há pouco. Eu e a minha esposa, no começo do ano, nós tivemos um laudo ao meu respeito de esterilidade. Alguns talvez sabem da minha história, nos acompanham na rede social. E desde então, Deus ele me deu uma palavra que Ele trouxe para essa ministração de hoje. Eu estava preparando ela e Deus ele montou alguns quebra-cabeças na minha cabeça que me trouxeram a trazer um pouco dessa palavra hoje para vocês, que é acerca do rei Ezequias. Ele me pediu naquele momento para colocar a minha casa em ordem. E essa semana, essa palavra, ela terminou as peças que faltavam para mim entender. Porque talvez nós temos que entender, amados, que a palavra de Deus, quando é lançada a nós, ela não vem de uma forma direta, ela vem de uma forma objetiva, mas a conclusão dela não vai ser no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. A palavra de Deus, quando ela é direcionada a nós, nós temos a tendência de pensarmos: opa, fui ao culto hoje, amanhã vai acontecer. Opa, fui ao culto hoje, amanhã ela apenas se iniciou. E a conclusão será no tempo certo de Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos a conclusão, nós queremos a conclusão, mas nós não conhecemos qual é a conclusão de Deus para a nossa vida. Mas é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Acerca da conclusão de Deus sobre a nossa vida, acerca de como Deus espera algo de nós, de como Deus ele quer verdadeiramente que nós estejamos quando a conclusão dele sobre nós vier. Mais uma vez, o meu filho, então, no começo de janeiro, nós fizemos alguns exames, eu e a minha esposa, e o laudo de esterilidade ao meu respeito veio. Eu não me atemorizei, nós já conhecíamos o pastor Jefferson, e eu fiquei muito feliz, porque eu disse a ele: pastor, no domingo eu vou levar o Samuel para que o senhor apresente, porque Deus ele me colocou no meu coração a palavra daqueles 10 leprosos, e eu disse: eu não quero ser aqueles nobres que não voltaram para agradecer, eu quero ser aquele um que permaneceu fiel. A Bíblia não nos fala, mas quem nos garante que os 9 permaneceram limpos, não voltando para agradecer? Então eu quero ser aquele um que voltou e agradeceu na casa do Pai o que Deus fez. E o Jefferson, um pastor fantástico, uma cobertura tremenda que nós temos, graças a Deus, ele disse: irmão, além de você ir apresentar o seu filho, eu quero que você ministre também a palavra. Eu disse: glória a Deus, pastor, eu sou um privilegiado em ter o Senhor. Hoje também, semelhantemente ao pastor Daniel, também é aniversário da minha esposa. Então assim, é uma junção de bênçãos que Deus ele começa a fazer na nossa vida quando a gente resolve sair do barco. Eu não esqueço até hoje, o primeiro dia que eu vim aqui foi um retiro no ano passado, o bispo Zezinho estava aqui e ele me deu uma palavra que muitos vão lembrar. Aqui na frente ele disse: tem pessoas aqui que necessitam sair do barco. Eu não sei qual tem sido o seu barco que tem limitado a sua vida, mas desce, porque quem está te chamando é Jesus. A nossa convicção de sairmos do barco não vem porque nós não acreditamos e não conseguimos olhar a Cristo. Nós não conseguimos enxergar que fora do barco há um Jesus que antes de nos condenar, se afundarmos, é aquele mesmo Jesus que estende a mão e fala: ei, levanta. Talvez nós estamos acostumados tanto com a condenação, acostumados tanto mas se eu sair do barco e eu falhar, não. Pedro, quando saiu e ele afundou, primeiro Cristo disse: ei, levanta, e depois ele disse: homem de pouca fé. Eu falo muito para a nossa igreja quando tem alguma pessoa nova, talvez a pessoa ela fica meio assim, mas eu falo: querido, eu não quero saber qual foi o problema que lhe trouxe até aqui. Eu quero apresentar o Deus que pode te curar e que pode tratar o seu problema. E a partir de então, fique à vontade para compartilhar comigo aquilo que te trouxe até aqui nessa noite. Amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 127, é o nosso ponto de partida, versículo de número 1. Glória a Deus. Salmo 127, versículo de número 1. O tema da nossa mensagem de hoje é compreendendo o verdadeiro processo. Sabe, queridos,
a minha visão ela mudou um pouco há cerca de um tempo para cá. Eu não digo apenas de quando nós iniciamos esse ministério, mas eu digo acerca de quando eu comecei a entender que verdadeiramente eu tinha que deixar o controle da minha vida e entregar o controle da minha vida para Deus. E mais do que nós deixarmos o controle da nossa vida e entregarmos o controle para Deus, nós temos que entender a forma que nós temos que estar quando as coisas de Deus para conosco começam a acontecer. Nós estamos muito preparados para desfrutarmos daquilo que Deus nos dá, mas nós não estamos nos preparando para sermos ambientes aptos para desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. Salmos 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra ela está sendo ministrada e eu te peço, Espírito Santo, continue neste lugar, ó Pai. A Tua presença ela é real aqui em nós, ó Pai, e nós queremos continuá-la sentindo, Pai. Manifeste o Teu poder, ó Pai, que palavra nenhuma ela saia em vão, mas que ela vá e ela alcance juntas e medulas, ó Pai. Que ela possa verdadeiramente causar restaurações, libertações, ambientes novos, transformações, ó Pai. Que o Teu nome seja sempre exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Queridos, preste atenção, eu algum tempo atrás estava participando de uma conferência online e um dos palestrantes disse uma palavra, talvez alguns de vocês podem ter visto, que ela chamou muito a minha atenção acerca da nossa responsabilidade para as coisas de Cristo. Ele disse uma frase que essa frase me cativou e ela anda mexendo comigo de um tempo para cá. E ele disse o seguinte, que a escolha de Cristo, ela nos deixou sem escolha. Amados, eu achei fantástico quando ele ministrou essa palavra, porque se nós formos analisar é verdade, a escolha de Cristo foi um pouco do que foi ministrado aqui a ceia, a escolha de Cristo nos deixou sem escolha. Por quê? Porque nós fomos escolhidos antes de escolhermos algo, então o que nós trazemos para a nossa vida hoje é um referencial de alguém que nos escolheu e nos deixou um legado de gratidão. Mas talvez nós não entendemos, talvez nós olhamos com uma certa dificuldade para aquilo que já foi feito pela nossa vida. Nós só conseguimos trazer à existência aquilo que nos é real hoje, não. Nós temos que entender que aquilo que nós vivemos hoje nada mais é do que uma gratidão daquilo que já foi pago pela nossa vida antes de nós sermos merecedores. Por isso, compreendendo o verdadeiro processo, a Bíblia fala aqui, se o Senhor não edificar a casa, eu trago um pouco acerca do meu filho, a preocupação de um pai quando descobre que a esposa está grávida é qual? Opa, eu preciso organizar algumas coisas na minha casa, eu preciso montar o quarto, eu preciso colocar algumas coisas em ordem, e enquanto eu fazia isso na minha casa, o Senhor falou muito forte ao meu coração, Ele disse, filho, não é esse tipo de casa que agora você precisa edificar, é essa aqui, ó. Mas nós estamos tanto voltados com aquilo que nos é palpável, com aquilo que nos é natural, e principalmente com aquela visão externa que as pessoas vão ter do que vão encontrar, que nós estamos nos esquecendo de nos alicerçarmos e nos fortalecermos em sermos casa, em sermos um ambiente para que Cristo habite, e a partir de então, Ele tenha autonomia. Eu preciso entender que sobre a minha vida existe um legado que a obra redentora me deixou, e a partir de então, eu não posso apenas louvar ou falar para as pessoas que eu não vivo mais para mim, mas que Ele vive em mim. É necessário que algumas práticas e algumas atitudes minhas sejam conviventes com aquilo que eu falo. O que mais tem me cativado, queridos, é que as pessoas que têm ido até a minha casa, elas têm pedido oração, porque sentem um ambiente gostoso, um ambiente diferente, e eu sempre digo a elas, eu não fiz nada, mas é Ele que permanece aqui. Nós temos, querido, que prepararmos um ambiente para que Ele permaneça, para que quando a bênção chegue nas nossas vidas, não somente nós temos a autonomia de desfrutarmos, mas que seja um ambiente agradável para que Ele permaneça. Eu não quero apenas desfrutar do meu filho, eu quero que o Senhor encontre nele um profeta, um grande homem de Deus. Por quê? Porque se ele coube a mim me dá, semelhantemente ao que o pastor Alexandre fez aqui, eu fiz na sala do parto, assim que ele nasceu, porque eu tenho que consagrar aquilo que Deus me deu a ele, porque nada é meu. E eu levantei ele aos céus e falei, Pai, se o Senhor me deu, o Senhor tem autonomia por ele, mais que eu desfrutar, eu preparo o ambiente para que ele permaneça.
Para realizações, amados, de grandes coisas, primeiro nós temos que preparar o nosso ambiente interno. Pastor, viva uma vida com Deus cansativa. Entenda, querido, uma vida com Deus não é uma vida de cansaço, é uma vida de esforço e de renúncia. Se você vive hoje uma vida de cansaço, uma vida de fadiga, talvez há algumas coisas que têm que serem reposicionadas na tua comunhão com Deus. Pastor, eu comecei a ingressar em uma vida com Deus, começaram algumas lutas, eu não estou dizendo que nós não teremos, mas o que eu estou dizendo é que quando eu preparo um ambiente para que Ele permaneça comigo, a luta vem, eu tenho a certeza aqui dentro que Ele está comigo. Quando a palavra veio, ei, vamos iniciar os tratamentos, porque pela naturalidade você não pode ser pai. E eu disse não. O Deus que me libertou das drogas, o Deus que me libertou do álcool, o Deus que restaurou a minha família, o Deus que me deu a minha esposa, Ele continua sendo o mesmo e Ele permanece comigo. E é mais uma obra que Ele vai fazer. Nós temos testemunhos do que Deus já fez na nossa casa, já fez na nossa família, já fez através de nós. E o que nos faz, às vezes, prepararmos um ambiente natural, quando Ele apenas nos pede, prepara para mim um templo que eu vou habitar, e a partir dali eu começo a fazer através de você. Mas nós temos talvez olhado para o espelho e não temos encontrado potencial em nós. Eu volto a frisar, se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhadores ali estarão. Se esse ambiente não for consagrado a Deus, em vão estaria talvez eu aqui, a equipe de louvor. Mas há algo além que nos une, não é uma amizade, não é o templo, não são as cadeiras bonitas, há um Espírito. Nós somos conectados pelo mesmo Espírito, há um ambiente aqui de glória, há um ambiente diferente, preparado e propício, para que você já estivesse aqui hoje. Houve uma batalha espiritual tremenda, travada, para que você não estivesse aqui, mas se levantaram pessoas para pagarem um preço pela tua vida, e você hoje está aqui para receber talvez essa palavra, não talvez a minha, mas talvez uma ministração de louvor, talvez as ofertas, talvez a ceia, apenas uma palavra, e eu serei salvo. Por isso nós temos que estar atentos, muito mais que nós esperarmos, nós temos que durante esse tempo, nos prepararmos e prepararmos o ambiente, para que quando chegue não saia mais, para que quando chegue permaneça. Nós temos que tirar essa visão, talvez limitada, acerca das coisas de Deus. Eu tenho falado muito para a minha igreja, acerca da unidade. O irmão ministrou aqui algo fantástico. Eu falo para eles, nós temos talvez uma hierarquia ministerial, para que as coisas fluam, mas quando eu desço do altar, nós somos semelhantes. O mesmo Deus que através da minha oração pode curar você, quando você vai para o teu quarto, fecha a porta e ora, Ele está te vendo em secreto. Mas é fundamental que nós preparemos o ambiente. A minha esposa, quando ela descobriu que eu não poderia naturalmente ser pai, ela preparou o ambiente. Como? Ela disse, monta no carro e vamos ali comigo. Eu falei, opa, é melhor obedecer que sacrificar, né? Ainda mais a mulher. Ela parou numa loja de roupa infantil, comprou uma roupinha e falou assim, a partir de hoje, nós vamos orar todas as noites em cima dessa roupa, até o nosso filho chegar. O ambiente foi preparado. O ambiente foi preparado, eu poderia apenas colocar em alvos de oração, entregar para Deus e descansar, mas nós fizemos muito mais que isso, nós preparamos o ambiente. Talvez nós estamos limitando aquilo que Deus tenha para a nossa vida com medo de assumir a responsabilidade. Não limite aquilo que Deus tem para a sua vida, porque junto com a responsabilidade Ele vai te dar a capacidade. Junto com a responsabilidade, ai pastor, mas todos os dias ir para a igreja, amados. A minha esposa, quarta-feira, ela voltou para o culto, porque ela já não aguentava mais ficar em casa. Por quê? Porque nós preparamos um ambiente, e é aquilo que nos mantém aceso. E quando a chama começa a querer se apagar, aquela luzinha do carro, que começa a piscar quando um problema tem, a gente já vai lá e já arruma. Por quê? Porque se esperar, vai quebrar e vai ter que trocar o carro. Há alguns sinais que Deus ele já nos dá,
para que a gente entenda aquilo que é necessário que a gente faça, para que haja mudança, restauração e, acima de tudo, manifestação do poder de Deus. Muitas pessoas gostam de se encontrarem com outras e a pessoa dizer: poxa, eu vejo algo diferente em você. Sim, mas isso daí, desculpa o termo da minha expressão, mas não pode ser nada que massageie o nosso ego. Infelizmente, amado, se a pessoa disser isso para mim, mas se eu não sentir a convicção em mim que uma palavra minha pode mudar a vida da pessoa, aquilo para mim foi apenas um comentário. Porque o evangelho é além disso, é além de eu receber uma palavra de elogio, é eu realmente poder me posicionar e restaurar e abençoar e liberar uma palavra sobre aquela pessoa. Vamos um pouquinho mais, Isaías 38 agora. Nós temos que entender, amados, que quando Deus ele nos pede para construir algo, Ele está dizendo primeiro para a gente restaurar a nossa casa de dentro. Talvez Deus te dê uma palavra que você tem que fazer algo tão grande, mas olha para dentro de você, que através disso daí fluirão rios de águas vivas, e as coisas acontecerão com naturalidade. Não espere que grandes coisas acontecerão, não, espere de um grande Deus as coisas acontecerem. É uma passagem bem conhecida, Isaías 38, sobre o rei Ezequias. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Queridos, preste atenção, aqui a Bíblia fala de um fato que aconteceu com o rei Ezequias, logo após ele ter vencido algumas ameaças externas que o afligiam, mas nesse momento a luta com ele começou interna. Ele se torna enfermo, algo vem sobre ele e ele recebe uma palavra que ele morreria. Por isso que eu disse que essa palavra que foi a que eu recebi, quando o diagnóstico negativo veio, ela se encaixou essa semana em mim. Por quê? Porque eu fui um pouco mais a fundo dela. Quando o diagnóstico contrário apareceu e Deus me deu a palavra sobre Ezequias, havia algumas coisas na minha vida que eu precisava colocar em ordem, sim. Mas quando a gente analisa esse colocar a tua casa em ordem, era porque o rei Ezequias ele não tinha nenhum primogênito, então ele não havia preparado o ambiente para deixar para ninguém o seu legado. Aí eu comecei a entender que Deus me dava um filho naquele momento, para que eu hoje o prepare para deixar o meu legado para ele. Nós temos que entender, amados, que a palavra que Deus, Ele iniciou na nossa vida lá atrás, ela talvez não se cumpra naquele momento, mas ela é uma junção de acontecimentos e fatos, e que a conclusão, ela virá sempre para o nome de Deus ser exaltado. Eu não posso no meio do caminho perder o foco, eu não posso no meio do caminho deixar de manter aquele ambiente, para que quando aconteça, não permaneça. Não saia do propósito que Deus colocou na tua vida. Não deixe a chama no seu coração se apagar. Não pense que Ele se esqueceu de você. Não pense que Ele não é o mesmo. Não pense que o do seu vizinho é maior do que o seu. Essa semana procurou uma pessoa na minha igreja, não gosto muito de frisar, mas eu acho válido, e ele disse: pastor, faz algum tempo que eu não bebo. Eu disse: amém, querido, mas eu quero te dizer algo. Ele falou: o que, pastor? Se algum dia acontecer, não profetizei, apenas o alertei, o preparei. Se algum dia acontecer, eu não quero que isso o tire daqui, pelo contrário, eu quero que isso te aproxime de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo alguns dias aos quais as pessoas não estão buscando socorro. Por quê? Porque elas não estão encontrando pessoas aptas a socorrê-las. É o que eu disse no início, eu não quero saber o problema que ele trouxe até aqui. O que eu quero te apresentar é aquele que pode te salvar, te curar. Eu creio que Deus fez isso tudo na minha vida, a minha história de vida, a história de vida da minha esposa, que ela é um milagre também, porque ela veio de 6 meses, desenganada, para que pessoas se achegassem até nós, através do ambiente que nós criamos uma rotina de mantê-lo sempre aceso, para que as pessoas possam ser edificadas. Eu falo muito na minha igreja, eu não quero
ministrar para você, um Deus que pode fazer aquilo que você tanto espera, ou aquilo que você tanto busca apenas. Eu quero que você olhe para a minha vida, e eu quero apresentar o Deus para você que fez por mim, porque quando nós temos um referencial, as coisas acontecem talvez de uma forma melhor. Por quê? Porque quando uma pessoa chega na igreja, ela chega cheia de dúvidas e procurando respostas, mas quando ela conhece você e sabe quem você era, e o Deus que você serve, a quem Ele te tornou, a visão dela acerca de Deus já muda. Ela não quer mais viver naquela vida, ela quer viver a vida que você vive, buscar o seu Deus, e você se torna para ela um referencial. Aqui a Bíblia fala que o rei Ezequias, então, ele recebe o laudo, e ele se prostra, ele se vira para a parede. E o mais fantástico, amados, é que ele diz ao Senhor aquilo que ele sempre foi. Ele não deixou que o ambiente de manifestação do poder de Deus através da vida dele se perdesse pela circunstância adversa. Ele não criou uma revolta dentro dele por quem ele sempre foi. Ele não deixou com que a essência dele para com Cristo se perdesse em um só momento. Ele virou para a parede e começou a apresentar a Deus quem ele sempre foi a Deus. Ele não começou a questionar, ele não começou a falar: olha, Senhor, mas eu me dediquei tanto tempo, agora o Senhor não vai fazer isso por mim. Não, ele disse: Senhor, eis-me aqui, eu servi o Senhor, eu fui fiel. E Deus então libera uma palavra para ele de 15 anos a mais. O que eu quero dizer com isso, amados? Ezequias, ele apenas queria não morrer. Mas Deus, além disso, libera mais 15. E lá na frente você vai ver durante o texto que as outras guerras que ele enfrentara, Deus também esteve com ele o tempo todo. Amados, o que eu quero que você entenda, nesse momento, o que Deus quis de Ezequias foi apenas despertar algo. Ele não tinha esse cuidado em buscar a ser gerado alguém para que o legado dele fosse deixado. E através desse ato, ele despertou em Ezequias buscar um herdeiro, para que fosse preparado o ambiente, para que quando ele não estivesse mais, algo continuasse através daquele que foi gerado por ele. Entenda algo, amado: circunstâncias adversas numa vida com Deus, ela vai vir, mas não perca o ambiente. As circunstâncias não podem fazer com que você perca o foco, e que o ambiente seja desmanchado. Aquele ambiente que Ezequias vivia, de vitórias, de comunhão com Deus, mediante a uma enfermidade, era apenas Deus dizendo: ei, ontem eu te livrei de uma guerra, ontem eu estive com você, hoje você está enfermo, primeiro eu vou te curar, eu vou restabelecer o ambiente, eu vou reconectar minha ligação com você. Reconectei, te dei mais 15 anos, a partir de então as vitórias voltaram a acontecer. Deus, ele não para no processo conosco. Deus, ele nos prepara porque o que vem é maior. Pastor, Deus não fala mais comigo. Deus está te preparando, querido, Ele está te amadurecendo, porque grandes coisas vão acontecer. A irmã ministrou aqui há pouco, e eu creio nesse avivamento também. A igreja tem vivido hoje dias aos quais estão propícios para que haja esse avivamento. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão se afastando da igreja, pelo contrário, elas estão procurando a igreja, mas acima de procurarem a igreja, elas estão procurando referenciais. Então não se perca em meio a uma pandemia, continue sendo um referencial. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem saber daquilo que você fala, elas querem saber daquilo que você vive. Não adiantava nada eu chegar para as pessoas e mostrarem o meu laudo de esterilidade e dizer: olha, mas eu creio que Deus, ele vai fazer. 90%, mas a gente tem que também, ter uma prudência, vai e faz o tratamento. Mas quando eu cheguei com o diagnóstico, que a minha esposa estava grávida, eles conheceram o meu Deus. Por quê? Porque o ambiente foi preparado, muito mais do que eu acreditar que aconteceria. O ambiente, ele se tornou um ambiente que todos os dias ele era renovado, aquela chama não se apagava, a lenha se mantinha acesa, nada se deixava se perder. Vinha uma palavra contrária, mas o fogo era tão alto que ele queimava essa palavra. Vinha uma observação desnecessária, o fogo era tão alto que ele queimava essa observação. Assim também foi com o rei Ezequias. A palavra contrária veio, ele se prostrou
porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. E ele entendeu que era um processo que ele precisava que coisas novas acontecessem. E através daquele ato, algo novo se iniciou. Ele entendeu. Por isso que eu falo para vocês que o quebra-cabeça dessa palavra que Deus me deu nessa semana se concluiu. Por quê? Porque lá atrás ele me fez entender quem era o Deus que me livrara. E hoje ele me fez entender que ele está me dando para que o meu legado continue. Vamos lá para Gênesis agora 37. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu não quero estender muito, queridos, mas eu quero falar acerca dessa passagem que ela mexeu muito comigo há um tempo atrás. A Bíblia fala que José ele recebe uma túnica, porque ele era o filho mais querido. Porém, a Bíblia também fala que através desse ato, José, pela autonomia que ele criara, por ter essa túnica, fazia com que algumas situações que aconteciam com os irmãos, ele saía dali e corria e contava para os pais. E isso foi criando um certo desgosto dos irmãos para com ele. Mas não é esse o ponto que eu quero frisar com você, foi apenas um ponto para que você entenda. O ponto que eu quero frisar, amados, é que quando José ele recebe a túnica, uma túnica colorida, uma túnica bonita, ele se torna uma pessoa ungida por Deus. Ele se torna uma pessoa selada, uma pessoa escolhida por Deus. Mas é chegado um momento na vida de José, que aquela túnica que ele vestia pelo lado de fora, ela começou a ser provada pelo lado de dentro. Pastor, como assim? É isso, queridos. Eu quero pegar uma correlação com isso da nossa ministração de hoje, quando Deus ele me disse: ei, não é esse tipo de organização de casa que eu quero que você faça, mas que você prepare a sua interna. Eu não posso me preocupar apenas com aquilo que Deus ele deposita externamente em mim, como foi com José. Eu tenho que me estruturar internamente. Por quê? Porque quando as lutas vier, não é o meu externo que fará com que eu vença, mas sim o meu interno. José, os irmãos conspiraram a morte dele, ele foi vendido, ele foi preso injustamente. Mas nesses momentos, foi chegado os momentos em que foi fundamental que ele provasse por dentro a túnica que ele usava pelo lado de fora. Na nossa vida, nossa estrutura externa, ela não será fundamental para algumas coisas acerca que nós enfrentaremos no decorrer da nossa vida. Nós precisamos entender que, semelhantemente com José, trago para o início novamente, de que adiantaria eu preparar a minha casa de uma forma totalmente natural, mas eu não conseguir alcançar aquilo que Deus ele estabeleceu por mim. E o propósito de Deus, quando ele começa a se cumprir na nossa vida, eu quero que você entenda que para que continue se cumprindo, é necessário que nós tenhamos obediência. Pastor, e como vem essa obediência? Através de relacionamento e intimidade, não há outra alternativa. Eu não consigo ter obediência à palavra de Deus se eu não me relacionar com aquele que o escreveu. Eu estava no meu trabalho essa semana retrasada, e uma pessoa disse: cara, que eu ministro a ela às vezes, quando ela me dá abertura, porque a semente eu já plantei, agora é Deus quem rega. E ele disse: eu não consigo basear a minha vida num livro. Eu falei: uau, que palavra forte. E brevemente o Espírito Santo já disse ao meu coração: ele não consegue basear a vida dele num livro, porque ele não tem um relacionamento com o autor. Nós não conseguimos, talvez, basearmos a nossa vida na palavra de Deus, se nós não tivermos um relacionamento com aquele que a escreveu.
Eu o adoro pelo que Ele é. E ela não muda, ela continua imutável, querido. Por isso que eu quero que você entenda que as lutas, elas virão, coisas naturais, palpáveis, serão apresentadas a nós a todo momento. Por quê? Porque coisas naturais serão apresentadas para que aquele momento talvez passe, mas o que nós temos é além, é eterno o que nós temos que Ele pode nos dar. Ele não nos quer dar algo que massageie o nosso ego 30 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias. Ele quer nos dar algo que é eterno. E Ele está à porta batendo. Por quê? Porque algum dia nós o deixamos de lado. E Ele pede, ei, deixa-me retornar. Deixa-me voltar para a sua casa. Aquele ambiente que era propício para que eu vivesse, não existe mais. Mas apenas uma palavra e eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a sua casa. Eu posso trazer à existência aquilo que não existe. Mas nós não estamos querendo talvez pagar esse preço, mantermos esse comprometimento com Deus, mantermos essa comunhão com Ele. Nós talvez queremos mais termos uma capa, aonde todos veem o nível de cristão que nós somos, mas quando a luta vem não há preparação nenhuma aqui dentro. Por quê? Porque nós não preparamos o nosso interior, nós estamos mais preocupados com o exterior e com o que as pessoas veem. Mas sendo que é Ele que nos vê no oculto. Eu não posso estar preparado, eu não posso estar mais apto e voltado por aquilo que de externo me rodeia. Talvez a roupa que eu vista, se está chamando a atenção, se pela forma que eu estou vestido, eu me torno um referencial. Tudo me é lícito, mas nada me convém, nada que vai escandalizar também o nome de Deus, mas a tua roupa não te torna um referencial. O que te torna um referencial, eu falo muito para a minha igreja, querem saber se eu sou um bom pastor, a minha esposa está ali, vai e pergunta para ela, porque ela é o meu primeiro ministério. Eu falo sem hipocrisia alguma, logo no meu início de ministério, ela está aqui, nós tivemos uma discussão, 2 horas antes de eu subir no altar para pregar, eu não fui. Eu liguei para o pastor e disse, pastor, eu não estou bem, o que houve? Eu e a minha esposa discutimos, não, mas vem aqui, você prega depois do culto. Falei, não, eu não posso passar aquilo que eu não vivo. Eu não posso ser referencial para pessoas, sendo que eu não sou um referencial para minha esposa. Eu não posso deixar a minha esposa em casa triste por uma palavra que eu lancei e chegar na igreja e falar assim, você tem que amar o seu próximo. Não, para que nada saia vazio, eu tenho que me esvaziar lá fora, entrar aqui, me encher e sair derramando. Pessoas chegam para mim e falam, pastor, o culto foi uma bênção, eu me esvaziei. Eu falo, está alguma coisa errada. Você vai se esvaziar lá fora, aqui você enche, lá você derrama. O ambiente de glória traz para você uma unção de renovo, uma unção de se tornar cheio, para que lá fora você saia. Sabe aquela sensação que alguém olha para você e fala, opa, tem alguma coisa diferente com ele hoje. Você chega no trabalho, alguém te olha e fala, opa, alguma coisa está diferente com ele hoje. As pessoas chegam para você no trabalho e falam, cara, você não tem problema, por quê? Porque você está sempre feliz. A gente fala muito, mas a gente tem em quem entregar esses problemas. Queridos, é fundamental que na nossa caminhada com Deus, nós preparemos o ambiente para que ali então Ele permaneça. Para que quando chegue o momento de desfrutar, nós não apenas desfrutemos, mas através daquele início, algo novo, algo grandioso possa acontecer. Eu não posso apenas me conformar com a grandiosidade do Deus que eu sirvo, que Ele apenas me deu um filho. Não, eu tenho que entender que aquele ambiente foi preparado para que o Samuel viesse, para que daqui em diante eu entregue para Deus e Ele faça o que Ele queira. O ambiente que eu vivo, o ambiente que eu preparo, ele vai ser propício para aquilo que vai acontecer comigo. Pastor, a minha casa, mas qual tem sido o ambiente que tem sido criado ali dentro? Você vem aos cultos no domingo e chega em casa já brabo que tem um brinquedo jogado, já brabo que tem um copo fora do lugar. Qual é o ambiente que você tem criado? Há situações que nós podemos evitar, como eu chego, eita glória, eu falo isso porque logo vai acontecer comigo, estou me preparando já, guarda o brinquedo. Pega o copo, talvez no caso dos homens, mas ilustrando, pega o copo, talvez a esposa não teve tempo, ou quis descansar também, lava o copo, põe no lugar. Mas nós criamos um ambiente inapropriado para Cristo, através de coisinhas que nós não necessitamos de ter.
E nós temos a autonomia para criarmos um ambiente para Cristo ou não. Mas nós não entendemos isso. Nós apenas esperamos que Ele venha, que Ele venha. E eu tenho preparado um ambiente para que Ele venha. Eu tenho buscado uma intimidade, um relacionamento com Ele, para que quando a palavra venha eu entenda que ela está se cumprindo, mas talvez apenas uma parte, o restante ainda vai se cumprir como foi comigo. Provérbios 4, só para a gente finalizar rapidinho. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Querido, o seu coração ele vai afetar a sua vida e o seu caráter. Por isso, é chegado o momento de você se esvaziar daquilo que lá fora te traz e se encher daquilo que aqui dentro pode te oferecer. Se esvazie, amado, daquilo que lá fora pode te trazer, porque não há benefício algum, eu te falo por experiência própria. Eu não estou dizendo vícios, bebidas, contendas, eu estou dizendo palavras, comentários, direcionamentos, liderança que talvez você teve, tanto ministerial quanto no trabalho, aquela palavra que vem, que você fala, não aconteceu nada, mas aqui dentro ela entrou. Se esvazia disso, amado, que isso não vai te fazer bem. E quem está te falando isso é um cara que até 2 meses atrás passava muito por isso. Que não conseguia dormir quando uma palavra que vinha não era aquela palavra que talvez ela esperava. E acontece sim, nós somos seres humanos. Pastor, mas então o senhor não está pregando aquilo que o senhor vive. Eu gosto muito de frisar que nem tudo aquilo que eu prego é o que eu vivo, porque a palavra é bem maior que eu. Então que você possa nessa manhã criar dentro de você um ambiente para que você possa se esvaziar. É chegado o momento, amado, de nós nos esvaziarmos verdadeiramente, o que foi ministrado aqui durante o louvor também. Talvez nós estamos vindo para cá, o pastor Alexandre disse, estamos pensando naquilo que lá fora está, acontece, é inevitável. Mas o que ele estava querendo dizer para você é que aquilo que acontece lá fora não influencie na sua busca em Deus aqui. Por quê? Porque os problemas que lá fora você deixou da porta para lá, quando você sair, eles estarão lá. Mas quando você sair daqui, vai sair junto com você um leão, rugindo, e aonde você for, você vai penetrar juntas e medulas com a tua palavra, porque você veio aqui, se preparou, e junto com você está indo um anjo, quebrando as muralhas, derrubando tudo, para abençoar a pessoa que precisa de uma palavra, que precisa de uma cura, que precisa de um ambiente, que Deus preparou aqui, para que você leve e prepare lá. Potencial, ousadia, coragem. Não pense que você será mais ou será menos porque você deixou de fazer algo, ou porque hoje você faz algo que você não fazia antes. Vá para a palavra. Peça para Deus te dar ousadia, sabedoria. Pai, eu quero sim, numa fila do banco, falar do que o Senhor fez pela minha vida, porque ainda que para quem eu fale não sirva, mas para quem estava lá talvez sirva. É o que eu peço muito a Deus, Pai, ainda que o Senhor não faça em mim, mas me usa e faça através de mim. Eu não quero ser abençoado, eu quero potencial para abençoar, porque a tua palavra diz que faria coisas iguais ou até maiores, mas nós não estamos colocando a mão sobre o enfermo, porque nós não estamos encontrando potencial para nós curarmos ele, mas o potencial não vem de nós, é no nome dele, é tudo para ele, e se acontecer, entenda que não foi você, mas foi ele através de você. Coisas não estão acontecendo porque pessoas querem a glória para si. A glória é do Rei dos Reis. Ele deposita em nós, nós passamos e ela volta para Ele. Pastor, estou no ministério há 10 anos e não consegui expulsar um demônio. Desculpa usar esse termo que é um pouco pesado, meu amado. Se analise. Se analise. Está na hora de revermos alguns conceitos, de buscarmos uma intimidade com Deus, de prepararmos um ambiente de glória, porque Ele quer nos usar. Pastor, eu não sou batizado, pastor, eu não sou... Enfim, arranca essa religiosidade daí do seu coração, querido. Arranca isso que foi imposto em você de uma vez por todas. Busca na palavra, busca em Deus o que Ele tem para a tua vida. Tira essa limitação que o homem te pôs. Quando Deus te fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sim restaurar meu casamento. Eu posso sim salvar minha casa.
Eu posso sim dar um filho para minha esposa sendo estéril. Por quê? Porque não é eu que faço, é Ele que faz. E a glória sempre vai voltar para Ele. Queridos, se preencha de Deus, Ele é a única saída que nós temos. Nós temos que ter prudência, é claro. Não vou falar para você também sair daqui, talvez o médico te prescreva algo, você não tome, o pastor falou não. Mas há algumas coisas, amados, que Deus está batendo na porta, porque além dele entrar, Ele quer sentar. Eu entendi que Deus na minha casa, Ele não queria apenas entrar, Ele queria se assentar. Tem pessoas apenas abrindo a porta e falando, tá, entra, e deixando Ele em pé. Convida Ele para sentar. Prepara um banquete para Ele. Prepara um ambiente para que Ele permaneça ali. Porque Ele quer fazer na tua vida, querido. E Ele quer fazer através de você. Esse milagre que Deus te deu há um tempo atrás, essa bênção que Deus te deu há um tempo atrás, é para que o nome dEle seja exaltado, porque Ele vai preparar alguém para que você conte o que Deus fez e está passando pelo mesmo problema. Pastor, eu preciso muito de uma cura. Declare cura sobre a vida do seu próximo, e ela virá sobre ti sem dúvida nenhuma. Na primeira vez que eu estive aqui, que eu contei um pouco do nosso testemunho meu e da minha esposa, eu desci do altar, uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu passei por isso, e eu precisava ouvir essa palavra. E eu começo a entender, não a palavra daquele dia, mas o plano lá de trás, quando o laudo negativo veio, é muito além. O apóstolo Paulo, quando ele chega diante do rei Agripa, eu acho fantástico, quando o rei fala, ei, eu posso te livrar daí. Ontem você perseguiu os cristãos comigo, e hoje você está aqui aprisionado, querendo ter com César, adorando a Jesus. E o apóstolo Paulo dá uma palavra para ele e fala, rei, eu preciso ser obediente à visão celestial. Eu conheci o Rei dos Reis e a minha vida não consegue mais ser a mesma. Mas Paulo, você está aí aprisionado e eu no trono. Mas naquele momento, quem estava no lugar mais alto era o apóstolo Paulo do que o rei que no trono estava. Porque ele estava na presença de Deus. Não deixe que ninguém limite os seus sonhos. O cargo, a liderança. Não deixe, querido. Crie uma identidade em Deus, crie uma responsabilidade com as coisas de Deus. E Ele vai fazer. Pastor, mas é uma palavra profética? Sim, mas junto com um exemplo do que Deus já fez de um ex-dependente químico, alcoólatra, uma família totalmente destruída, um homem desacreditado, e quando se converte recebe o laudo que é estéril. Aí Deus começa a trabalhar, aí você começa a exaltar Ele, Ele começa a fazer mais, aí você conquista algo, fala, pai, mas não é meu, é seu. Chegue na sua casa e consagre tudo que você tem para Ele. E eu comecei a fazer isso e eu percebi um grande resultado. Por quê? Porque dentro da minha casa começaram a ir pessoas e gostarem do ambiente, mas começaram a ir pessoas e não conseguirem ficar lá dentro. E eu comecei a entender que o que é dele ninguém toca. Jesus tinha 12, mas Ele selecionou mais 3 próximos, mais fiel era apenas um. Eu vi uma ministração ontem que o pregador disse, nós temos que amar a todos, mas talvez não conviver com todos, porque se você conviver com muitos, você começa a odiar a pessoa. Conviva com as pessoas que você verdadeiramente vai fazer diferença sobre a vida delas. Eu preguei domingo passado sobre pedra de tropeço e pedra de edificação. Deus está te preparando nessa manhã para você ser uma pedra de edificação e deixar de ser uma pedra de tropeço sobre a vida das pessoas. Pastor, o que é isso? É uma unção espiritual grande, para que você possa sair daqui e assim como Ele, fazer discípulos. Só que não esqueça, em memória dEle, porque Ele diz, fazei discípulos em memória de mim. Você é discípulo de quem? De Jesus. Quem cuida de você? Pastor Mateus. Amém, Jesus? Feche seus olhos, vamos orar. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Há um ambiente preparado nessa manhã para que Deus ele possa te ouvir.
Obrigado, Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos aqui nessa manhã como igreja, Pai, e nós acreditamos, ó Pai, que algo o Senhor estabeleceu sobre este ambiente, Pai. Nós não queremos apenas, ó Deus, que seja uma manhã de domingo, mas que seja amanhã, ó Deus. Aquela manhã, ó Pai, que o Senhor separou para que tivesse renovo. Aquela manhã que o Senhor separou para que tivesse uma restauração. Talvez essa pessoa, Pai, não se achava apta ou capaz de fazer algumas coisas. Nessa manhã o Senhor está quebrando as cadeias, está derrubando, Pai, as muralhas, está dizendo: ei, deixe-me controlar a sua vida. Eu estou à porta batendo e quero fazer infinitamente mais sobre você. Sou eu, teu Deus, quem está te dizendo isso. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ah, Jesus, que cada pessoa que nessa manhã aqui está, ó Deus, ela possa verdadeiramente deixar de lado aquilo que talvez ela carregava como uma bagagem que não fazia bem para ela. Nós não queremos, ó Pai, igualmente a José, termos uma capa bonita pelo lado de fora. Nós queremos também ter um coração preparado, para que tanto quanto as coisas boas vierem, quanto as coisas ruins acontecerem, que através daquilo que no nosso coração existe, há um ambiente preparado também, Pai. Nós queremos muito além, ó Pai, daquilo que nós vivemos até hoje. Coloca dentro de nós um espírito, ó Pai, de ousadia. Tira, Pai, esse espírito, tira, Pai, esse espírito de covardia, Pai. Esse espírito, ó Pai, que nos paralisava até aqui. Nós queremos prosseguir para o alvo e nos esquecermos das coisas que para trás ficam, Pai, e avançar, ó Pai, cada dia mais para o prêmio, Pai, para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus. Ainda que nos custe caro, nós estamos aqui dispostos, Pai. A Tua igreja está aqui como uma unidade, Pai. Nós nos assentamos à mesa contigo nessa manhã, Pai. Oh, recanta basuri.